Deus ele tem mais prazer em tornar você uma fonte de bênção do que só ser uma pessoa abençoada. Fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas à nossa dopamina do dia. Convido você já a pegar a sua Bíblia, caderno e caneta na mão. Vem junto comigo para esse nosso momento de devocional. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai despertar a sua percepção como você tem se posicionado. Será que você tem mais alegria em receber do que em poder compartilhar? Hoje nós vamos entender que Deus ele tem muita alegria no coração em tornar você uma fonte de bênção. Mas muitas vezes nós estamos buscando em ser abençoados, mas o quanto realmente nós temos o desejo em compartilhar aquilo que Deus tem nos abençoado. Será que hoje o nosso coração se alegra em poder compartilhar, em poder ser uma fonte de bênção para as outras pessoas? Hoje nós vamos pensar um pouco mais sobre isso e eu creio que Deus vai despertar no seu coração uma visão diferente e até um posicionamento novo na sua maneira de buscar a presença dele e buscar também as bênçãos dele na sua vida. Mas é claro que você sabe que aqui não adianta você só ficar assistindo esse vídeo, né? A verdade é que eu desejo que você mergulhe. Por isso que nós temos um lema aqui, que é o OPA, ouvir, pensar e agir. Então não fique aqui apenas escutando como se fosse mais um vídeo, mas realmente abra o seu coração. Ouça a palavra ela traz cura, ela traz transformação de mente, mas nós precisamos ouvir. E ouvir é ter a atenção, pensar no que você está ouvindo e, lógico, praticar, agir. Então hoje, nesse nosso momento de devocional, essa nossa dopamina é um convite para você realmente ter mais intimidade com Deus e colocar em prática ainda hoje na sua vida. E como eu falei no início dessa dopamina, nós vamos entender que Deus ele tem um prazer de tornar você uma fonte de bênção. Muitas vezes a gente quer ser abençoado, quem não deseja, né? Ser abençoado por Deus. Mas a verdade é que quando nós falamos de ser abençoado, nós estamos falando de algo que nós recebemos. Em receber, né? Receber uma bênção, receber um milagre, poder viver as bênçãos de Deus, isso é maravilhoso e não há problema algum você ter esse desejo de receber as bênçãos do Senhor. Pelo contrário, nós precisamos desejar receber as bênçãos do Senhor, mas não podemos parar por aí. O que adianta sermos abençoados se nós não conseguimos transbordar isso na vida das outras pessoas? O que adianta eu buscar aquilo que Deus tem para minha vida se eu não uso isso também para gerar transformação nas outras vidas? Tudo o que nós vemos na palavra do Senhor são formas de nos mostrar que Ele deseja que eu e você façamos a diferença. Onde você estiver, seja no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu bairro, eu não sei onde você está neste momento, onde Deus tem te colocado. Mas Deus ele quer que você, neste lugar, neste momento da sua vida, você faça a diferença. Então, às vezes a gente está tão focado em querer ver aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, e esquecemos que o propósito que Deus tem muito maior do que nos abençoar é nos tornar uma fonte de bênção, é realmente usar a nossa história como um testemunho de cura, é realmente fazer com que aquilo que nós tanto buscamos na presença dele seja uma ferramenta para levar esperança, levar a fé para as outras pessoas. Então hoje eu convido você a realmente mergulhar comigo. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração juntas para que o seu coração esteja realmente aberto. Se você já está sentindo que o Espírito Santo está falando com você, eu convido você a não deixar com que nada te distraia, para que realmente essa palavra seja germinada no seu coração. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por este momento tão precioso que é estar na tua presença, que é poder compartilhar algo da tua palavra. Pai, que essa dopamina ela possa encontrar os corações que realmente estão dispostos a se tornarem abençoadores, se tornar uma fonte de bênção para as outras pessoas, seja através de seus testemunhos, seja através do seu servir, seja através daquilo que podem oferecer ao teu reino, para que realmente vidas sejam transformadas. A minha oração
oração é que essa palavra seja clara e profunda aos corações e que nenhuma dúvida e nenhum questionamento atrapalhe o fluir daquilo que o Senhor deseja fazer na vida de cada pessoa que for acessada por essa dopamina. É assim que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar lendo com você um texto que me inspirou para começar a falar com vocês sobre essa dopamina. A verdade é que esse texto que me inspirou, ele é uma das palavras que Paulo escreve, na verdade, no início da carta que ele escreve à igreja de Romano, na igreja de Roma, na verdade, aos romanos, e lá ele fala algo que me chamou muito a atenção. Eu falei para vocês dias atrás que a gente estava num propósito na nossa igreja, um propósito onde estávamos passando o dia, né, todas as quartas-feiras em oração, buscando os dons espirituais, buscando, né, essa bênção de Deus para as nossas vidas. E ao longo deste projeto, né, que nós estávamos, deste propósito, o Espírito Santo foi ministrando muito aos nossos corações do propósito e do real sentido de buscarmos os dons. Porque muitas vezes a gente vai lá, busca os dons espirituais e não sabe nem para que nós vamos realmente receber um dom. E quando nós não sabemos usar aquilo que nós pedimos, o Senhor não dá, o Senhor não concede aos seus filhos, né? Porque Deus, ele quer que você tenha entendimento, né? Que você saiba o propósito do que você vai fazer com aquilo que ele está confiando nas suas mãos. E foi lendo esse texto que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Qual é o propósito de buscarmos algo na presença de Deus? Qual é o propósito, né? Qual é o sentido de buscarmos uma bênção, buscarmos um dom, buscarmos algo de Deus para nós? E aí, lendo esse texto, o Senhor me despertou para esse real propósito. Então vamos ler juntas? Abra aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Eu vou ler com você o verso 11 e 12, que dizem assim: Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha que lindo o que Paulo fala nesta carta. Ele inicia a carta praticamente dizendo assim: eu quero encontrar vocês, eu tenho um desejo de me encontrar com vocês, mas não só para vê-los, não só para estar com vocês, mas na verdade, o meu maior anseio de estar com vocês é poder compartilhar algum dom, algo que Deus tenha derramado sobre a minha vida, eu quero transbordar na vida de vocês. E a ideia de Paulo é que fazer isso faria com que não só aquele povo fosse abençoado, mas ele também. Ele diz aqui no final do verso 12, né, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha que lindo a gente entender o propósito de recebermos algo de Deus. Paulo, ele traz claramente aqui o entendimento de que aquilo que ele tinha, aquilo que Deus tinha colocado sobre ele, seja o dom espiritual, seja uma habilidade, uma capacidade, não era dele. Não era para parar nele, ele queria transbordar isso na vida de outras pessoas. E Paulo, por entender isso, ele deixa muito claro nessa carta: eu quero me encontrar com vocês, porque ao me encontrar com vocês eu quero compartilhar, eu quero entregar um pouco do que eu tenho a vocês. Porque eu entendo que ao fazer isso, não só vocês são abençoados, mas eu também sou abençoado. E isso faz a gente crescer mutuamente na fé. E Deus foi falando profundamente ao meu coração ao ler isso, e ele falou exatamente assim: qual é o propósito de buscarmos as bênçãos? Qual é o propósito de buscarmos dons do Senhor? Qual é o propósito de encontrarmos o nosso propósito? E está justamente aqui: servir, compartilhar, multiplicar. E nós podemos ver que em todos os momentos na Bíblia, o Senhor sempre está nos ensinando algo para que isso seja transbordado na vida de outras pessoas. A própria Bíblia, ela já traz esse próprio exemplo, né? As histórias que estão contidas aqui, as cartas, os textos, não são para ficar isolados, é para ser compartilhado. O Evangelho tem o nome de Boas Novas. E é exatamente porque boas notícias são compartilhadas. Aquilo que eu sei não pode parar em mim, eu tenho que colocar na vida do outro. Então, em todo o tempo, Deus, ele está nos mostrando que o seu principal objetivo comigo, com você, é que saibamos compartilhar, que aquilo que ele colocou em nós não pare em nós, mas que realmente seja transbordado na vida de outras pessoas.
Mas é aí que entra o maior problema. As pessoas, às vezes, elas estão buscando para que elas sejam beneficiadas. Elas estão buscando para que elas possam realmente se sentir bem, que elas possam realizar seus sonhos, viver seus desejos, mas no final é 100% olhando para elas. Elas não pensam que aquilo que elas recebem não pode parar. Não pode, um dom que Deus te deu não pode parar em você. Algo que Deus confiou em você não pode parar em você. Isso tem que ser multiplicado, isso precisa ser compartilhado. Mas, por não entendermos isso muitas vezes, nós negligenciamos o real sentido de sermos abençoados. E é por isso que eu iniciei nessa dopamina dizendo: Deus tem maior prazer em tornar você uma bênção do que só ser abençoado. Porque quando você é abençoado, mas você não multiplica isso, não tem sentido ele continuar te abençoando. Porque você não vai ser uma pessoa que vai transbordar isso na vida de outras. E o que Deus quer é que isso seja propagado, que isso seja espalhado, que pessoas possam acessar aquilo que Deus tem te permitido viver, seja em relação às coisas materiais ou espirituais. Quantas pessoas são muito usadas por Deus, têm um dom maravilhoso, têm capacidade, Deus tem derramado dons, mas essas pessoas retêm, essas pessoas não compartilham, essas pessoas não dividem. E isso muitas vezes bloqueia o fluir mesmo da presença. E eu posso dizer com experiência própria, quando eu comecei a buscar mais ao Senhor, para que Ele me ativasse no Espírito, para que Ele pudesse me usar com autoridade, que eu pudesse ser uma ferramenta nas mãos dEle, gente, quanto mais eu ia compartilhando, seja aqui uma dopamina, uma palavra, mais o Senhor ia derramando sobre mim. Hoje eu fico admirada e agradecida ao Senhor, porque é impressionante como Deus ele tem me feito aprender da palavra dEle de uma maneira que eu nunca imaginei que aprenderia. Hoje eu abro a Bíblia e parece que as letras saltam, parece que o entendimento vem assim, de uma forma que eu falo: Deus, se não é o Senhor, eu não sei o que é, porque não vem de mim. É algo que Deus tem me dado, mas por quê? Porque eu não tenho retido. Esses cadernos que eu anoto não ficam guardados, empoeirados numa estante. Eles estão sendo abertos e compartilhados para que mais vidas sejam tocadas e impactadas. E quanto mais eu posso dar, mais o Senhor derrama sobre mim. Porque Ele vê que aqui não é uma represa, e sim uma fonte. E o mesmo eu quero incentivar você. Não deixe com que aquilo que Deus derramou sobre você fique parado como uma represa, porque a água parada apodrece. Você precisa deixar fluir. Seja um dom, seja uma habilidade, uma capacidade. Eu não sei o que Deus tem derramado sobre a sua vida, mas você precisa deixar fluir. E nós precisamos ter prazer. É interessante que Paulo diz assim: eu quero compartilhar com vocês, eu tenho um prazer em fazer isso. E eu te pergunto, você tem mais prazer em quê? Em receber ou em compartilhar? O seu coração se alegra mais quando você recebe ou quando você pode dar algo? Parece estranho te perguntar isso, mas a verdade é que como cristãos, se nós queremos seguir os passos de Jesus, temos que ter mais prazer em dar do que receber. E olha que interessante, se nós olharmos o que próprio Jesus ensina, nós vamos ver que ele fala exatamente isso. E Paulo afirma isso lá em Atos, capítulo 20. Abra sua Bíblia aí, lá em Atos, capítulo 20. Você vai ver o que Paulo ele fala exatamente no verso 35, que diz assim, ó: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante a trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Não é a Stephanie que está falando e não é só Paulo que está falando. O próprio Jesus ensinou isso. Há maior felicidade em poder dar, em ter para dar. Seja um dom, um talento, seja o servir, seja até recursos financeiros. Você quer ser abençoada financeiramente para quê? Você quer que Deus multiplique os seus celeiros para quê? Para reter, só para você curtir a vida, só para você realizar seus sonhos? Ou se Deus te confiar mais recursos, você vai conseguir ter alegria e prazer em poder multiplicar isso com outras pessoas. E eu finalizo essa dopamina trazendo para vocês o que Jesus ele nos instrui lá em Lucas,
Porque muita gente fala assim, tá, Stephanie, eu quero dar, eu quero poder multiplicar aquilo que Deus me deu, mas nós também precisamos ter atenção que não é só entregar. Não é só chegar e compartilhar e sair dando aquilo que Deus te deu. Mas você também tem que saber discernir como você está. Porque não é só entregar, eu também preciso estar bem, eu também preciso preservar em mim. Porque muita gente tem se doado muito, mas não tem se cuidado. E aí a gente tem até aquele perigo que Jesus fala, né? Olha, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você fazer tudo para os outros, mas se perder? Então vem um alerta de Jesus aqui. E Jesus ele fala exatamente isso lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 35. Deixa eu só ver se eu abri certinho. Isso aí. No verso 35, ele diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. E aí que fica uma resposta final e uma orientação para fechar o que o Senhor está falando comigo e com você. Você tem que ter disposição para dar, você tem que ter alegria em poder compartilhar, você tem que estar pronta para fazer isso. Mas mantenha a candeia acesa. O que é manter a candeia acesa? É você não deixar de se cuidar. É você também olhar como você está. Porque não adianta eu sair entregando e dando aquilo que eu recebi e não preservando algo para mim. Então eu preciso saber manter aquilo que é meu aceso. A candeia é o quê? A lamparina. Então deixar ela acesa com azeite, deixar ela mantida, nutrida, para que não falte a luz, para que não falte a direção. Então não é só sair entregando e dando aquilo que eu tenho. Eu também tenho que aprender a preservar para mim. Ou seja, eu cuido de mim, mas eu compartilho com os outros. Eu me preocupo comigo, mas eu não me ponho só como prioridade. Na verdade, eu me preocupo com as minhas coisas, eu cuido de mim, eu também cuido dos meus desejos, eu presto atenção como está a minha vida, eu me zelo, eu tenho esse olhar para mim, mas isso não para em mim, eu olho para o outro. Então eu estou pronta para servir, mas cuidando de mim. Então fica essa orientação para você. Está na hora de você servir com alegria, multiplicar e compartilhar. E eu deixo para você esse convite. Se hoje você tem percebido que você tem retido dons, talento, habilidades, coisas que Deus tem derramado sobre você e você não tem compartilhado, eu convido você a fazer isso a partir de hoje. O que você tem hoje aí que você pode usar para servir alguém, para abençoar a vida de alguém? Não retenha, multiplique, transborde, porque quanto mais você faz, quanto mais você entrega, mais o Senhor confia a você. Te desejo um dia abençoado e não se esqueça de se preparar para o dia, para que você possa também inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Quando você tem a sua posição e sua postura, isso também serve como uma referência para as outras pessoas. Então esteja pronta para o dia como uma conquistadora e faça a diferença hoje na vida de alguém. E se você receber essa palavra com alegria, coloca aqui nos comentários: eu vou compartilhar aquilo que Deus confiou na minha vida. Coloque isso como uma confissão mesmo, como uma declaração para que você compartilhe aquilo que Deus confiou a você. Quanto mais você fizer isso, mais abençoada você será. Um grande beijo, fique com Deus e eu te espero hoje às 20 horas no nosso Destemidas Podcast. Tchau, tchau!